Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar com vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade aqui, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Hoje nós vamos ler e comentar um pouco sobre a lição número 118, em nossas tarefas, baseado na passagem do apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo 12, versículos 16, onde ele diz assim: não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura, da lição por completo, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. E ela começa dizendo assim: não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar por si só não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Importante é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Essa lição, a gente vai ver que ela tem muito, é como se ela fosse um compilado, um apanhado de vários temas que nós conversamos em lição passadas, é como se ela fosse um resumo. A gente vai ver que a gente vai comentar várias coisas sobre vários temas que a gente viu em lições passadas, eles estão reunidos aqui. Aqui, Emmanuel, através dessa passagem de Paulo, ele nos convida à reflexão da importância do nosso trabalho nas nossas tarefas diárias, do nosso dia a dia, e como deve ser o nosso comportamento em relação a isso. O que acontece, e Emmanuel começa a lição falando sobre isso, é justamente da onde parte esse nosso trabalho, essa nossa tarefa. Ela parte justamente de um desejo que há dentro de nós, de conquistas, de ambições, de desejos, de vontades de ter alguma, digamos assim, ou alguma coisa espiritual, ou alguma coisa voltada para o lado material, conquistas em geral, vamos dizer assim, segundo a nossa consciência daquilo que a gente julga que seja melhor para a gente. E isso é em diversas áreas. E aí Emmanuel começa dizendo aqui na lição, no segundo parágrafo, onde ele diz assim: muitos aprendizes almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Aqui Emmanuel dá alguns exemplos sobre desejos, vontades que às vezes nós temos, de querer uma casa nova, de querer um carro novo, uma roupa nova, ser reconhecido, ser respeitado, realizar um sonho, um desejo, a nossa própria evolução espiritual. Todos nós temos esse desejo, essas vontades, essas ambições. E isso foi colocado de propósito por Deus em nós. Por quê? Porque essa vontade é justamente esse combustível para que a gente realize o trabalho que a gente precisa fazer, para a gente conquistar aquilo que nós queremos. Só que o importante não é em si a conquista. O mais importante é o caminho que nos leva para a gente conquistar aquilo que nós estamos buscando. Porque é através desse trabalho, desse caminho que a gente percorre, que a gente vai adquirindo experiências, vivências, e com essas experiências, vivências, discernimento entre o bem e o mal, e assim a gente pode ir adquirindo virtudes, que essas sim as que vão levar, a nós um dia a sermos espíritos de luz. É o nosso principal objetivo. Então, muito durante esse trajeto para a gente conquistar aquilo que nós estamos buscando, que é muitas vezes, na maioria delas, através do suor e do esforço,
Durante esse caminho, durante esse trajeto, a gente vai desenvolvendo justamente essas virtudes que vão nos levar a sermos um espírito de luz. Então, a ideia básica é essa, até para que a gente não ficasse acomodado. Porque provavelmente, se a gente fosse uma pessoa que ficasse apenas contente com aquilo que nós estamos à nossa volta, não só o planeta ele não se desenvolveria, como nós também ficaríamos estacionados, porque a gente não teria essa vontade de querer melhorar. Então, essa vontade que a gente tem dentro de nós foi colocada em Deus, por Deus, justamente de propósito, para que a gente realizasse esses trabalhos. O que acontece, aí também a gente comentou isso em lições passadas, e Emmanuel volta a tocar nessa tecla aqui, é quando ele fala aqui, já no segundo parágrafo, muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. O que isso quer dizer? Que muitos desses desejos, dessas vontades, dessas ambições que nós temos, a gente tem a vontade que isso seja conquistado o mais rápido possível. Isso ocorre muito devido ao momento que nós vivemos do planeta, das coisas serem hoje mais rápidas, mais instantâneas, e muitas das coisas na nossa vida a gente gostaria que seguisse o mesmo passo, que tivesse a mesma rapidez. A gente gostaria que a gente encontrasse a cura para a doença justamente no mesmo dia que a gente descobriu que está doente. É mais ou menos assim para nós que funciona. Só que como a gente viu e Emmanuel nos convida a ver de novo, leva um tempo. Existe um processo a ser feito, a ser passado. Existem etapas das quais a gente precisa passar para a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando. Nada acontece de um dia para o outro, né? Como aqui Emmanuel, continuando, ele fala, tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Importante é o projeto para a construção de uma casa nobre, no entanto, é indispensável o serviço da picareta da pá, do tijolo e da pedra para que a arte e o reconforto se exprimam. Então, é necessário passarmos por etapas. Nada na natureza dá saltos. Tudo obedece um espírito de sequência. Nas lições passadas, eu até dei o exemplo da construção de um edifício, né? Ele não começa da cobertura, ele começa da sua base. E muitas das coisas na nossa vida, elas levam um tempo para acontecer. Existe a necessidade de um desenvolvimento. E muitas vezes esse tempo também ele é precioso, ele é importante, porque muitas das conquistas que nós temos como ambição envolvem também livre-arbítrio de outras pessoas. Então envolve também o tempo das outras pessoas. Por isso é importante respeitar, digamos assim, esse processo pelo qual nós temos que passar, até porque muitas vezes esse processo vai nos dar experiência, vivência, para quando a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando, a gente possa usufruir isso da melhor maneira. Porque muitas vezes a gente tem aquela pressa de conquistar tanto aquilo, a gente passa por cima de tudo e de todos. E aí, quando a gente conquista, ou quando a gente obtém aquilo que a gente quer, a gente vê que, de repente, não era exatamente aquilo que a gente estava querendo. Ou a gente achava que era, segundo o nosso julgamento, era de um jeito, e a gente, na prática, está vendo que é de outro jeito. Fora também, muitas vezes, por a gente querer de qualquer jeito e passar por cima de tudo e de todos, a gente acaba também prejudicando o próximo com isso também, porque a gente se deixa levar pelo egoísmo, pensando apenas em nós, no nosso desejo, naquilo que a gente quer, pouco importa o próximo. Então, são nessas horas que a gente precisa compreender justamente que existe um tempo para a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando, porque existem essas etapas que precisam ser respeitadas, que precisam ser, digamos assim, atravessadas, mas para o nosso bem, visando o nosso desenvolvimento também. Não adianta a gente dar, por exemplo, uma Ferrari para um adolescente, ele não está preparado para dirigir um carro daquele. É necessário ele ter, digamos assim, experiência com outros carros menos potentes para até chegar numa Ferrari. É um exemplo bem assim grosseiro, vamos dizer assim, mas assim também com a nossa vida. Às vezes a gente precisa passar por etapas para que a gente tenha aquela vivência, aquela experiência, para que quando aquilo chegar na nossa mão, a gente usufrua da melhor maneira possível. E aí a gente entra numa outra reflexão que a gente também já contou, a gente já comentou aqui em outras lições, mas também é muito importante quando Emmanuel fala aqui na lição. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e simples a nossa obrigação, atendamos-las com amor. Aqui Emmanuel, mais uma vez, nos convida a gente dar valor às pequenas coisas, às nossas pequenas tarefas, aquilo que já está ao nosso redor, aquilo que a gente tem em mãos.
Muitas vezes a gente tem aquela visão, a gente quer tanto algo que não está nas nossas mãos, que está na nossa imaginação, que às vezes a gente deslumbra lá na frente, e a gente esquece de dar valor ao que a gente tem aqui à nossa volta, ao que já faz parte da nossa vida. As pessoas, o nosso trabalho, as nossas tarefas, a gente acaba não dando muito valor, mas elas são muito importantes, elas são necessárias, até porque até a gente conquistar aquilo que nós estamos buscando, é necessário a gente passar por essas coisas, segundo o nosso julgamento, mais simples. Mas porque elas são simples, não quer dizer que elas são menos importantes. Pelo contrário, elas são essenciais. É necessário, a gente precisa dar valor. A gente só dá valor quando a gente perde. E a gente vai ver o quanto aquilo era essencial. Então, antes da gente perder, é que a gente possa dar valor. Aonde nós estivermos, mesmo que não seja o lugar ou a posição que a gente julgava, que a gente julga que a gente não mereça, ou que a gente mereça um lugar melhor, se a gente está aqui, foi Deus naquele momento, naquele instante que nos plantou aqui, a espiritualidade. Então, que a gente possa dar o nosso melhor, aonde quer que a gente esteja. Muitas vezes a gente já se julga preparado para ocupar uma outra posição, ou outro cargo, ou uma outra atividade, diferente que aqui a gente esteja. Às vezes a gente já se julga preparado para ser um chefe, muitas vezes a gente já se julga preparado para comandar uma família, muitas vezes a gente se julga preparado para fazer um trabalho numa casa espírita, só que a gente ainda não está nessa posição, a gente está em outra. Então, que a gente dê o nosso melhor aonde a gente esteja. Uma vez eu estava vendo uma palestra numa outra casa espírita, a palestrante ela estava falando que quando ela começou os trabalhos dela, ela se julgava, por exemplo, já preparada para trabalhar mediunicamente, dando passe, dando palestra, recebendo irmãos, né, podendo dar comunicação, e colocaram ela justamente para ela receber as pessoas na porta, para ela poder abrir a porta para receber as pessoas. E ela disse que mesmo ela se julgando, achando que ela poderia estar realizando uma outra tarefa, mas foi ali que Deus, a espiritualidade colocou ela fazia aquilo com muito amor. Ela falava que ela pegava aquela maçaneta para abrir a porta, para receber as pessoas, que ela fazia aquilo com muito amor, com muita gratidão. E às vezes a gente esquece de dar o amor e a gratidão devida a essas coisas que a gente julga menores, mas que são muito importantes, porque precisamos passar por elas para justamente um dia a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando. Então, por ser simples, não quer dizer que elas sejam menos importantes, muito pelo contrário, elas são essenciais. Então, que a gente dê o valor a elas e a gente não seja grato, principalmente, ao que a gente já tem à nossa volta. Às vezes a gente não tem o carro que a gente quer, às vezes a gente não tem a casa que a gente quer, às vezes a gente não tem o emprego que a gente quer, mas se a gente está no local onde nós estamos, no momento onde nós estamos, que possamos dar o nosso melhor. Até porque, como o Emmanuel fala aqui, encerrando a lição, ele diz assim: a palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes virão espontaneamente ao nosso encontro. Então, a gente passando por digamos assim, por essas atividades, dando o nosso melhor, fazendo com amor, fazendo com gratidão, mesmo que a gente se julgue ou ache que a gente poderia estar numa posição melhor, mas a gente fazendo isso com amor, não só a gente passa por isso e fica mais fácil a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando, porque a gente está dando o melhor da nossa vida, como automaticamente, quando estivermos prontos, a própria vida vai nos dar aquilo que nós estamos buscando ou abrir portas em outros locais onde a gente possa desenvolver aquilo que a gente está precisando. Muitas vezes não precisa apenas do meu esforço no sentido de buscar apenas aquilo. Eu fazendo o meu melhor no trabalho onde eu estou neste momento, automaticamente a vida vai me trazer justamente aquilo que eu preciso. E está tudo isso justamente nos pequenos gestos que nós fazemos. Que é um gesto mais simples, por exemplo, do que servir. Jesus disse, né, quando ele veio, né, quando ele esteve entre nós, né, ele falou: o Filho do Homem veio servir, né, então ele veio para servir, ele veio para trabalhar para o próximo. Então, esse é um exemplo. E esse trabalho não é resolver o problema do próximo. É, às vezes, um gesto de boa vontade em favor do próximo. Como a moça da palestra da Casa Espírita falou, de abrir uma porta, de você fazer um favor, de você dar um sorriso, de você dar um bom dia, de você dar um abraço, de você dar um sorriso para a pessoa, de você ser o bom ouvinte, deixar a pessoa falar aquilo que ela deseja, aquilo que ela sente. Justamente está nos pequenos gestos.
E é trabalhando desse jeito que, aos poucos, naturalmente, a vida vai nos levar a outros passos, a outros locais, a outras atividades, das quais a gente vai continuar o nosso aprendizado. Uma vez, até para já terminar a lição, teve uma palestra que eu assisti na internet do Haroldo, onde ele falou assim, mais ou menos assim, ele falava assim, não adianta a gente fazer o nosso trabalho de forma rápida e eficaz. Mais importante que isso, a gente fazer do jeito certo, na hora certa, para a gente colher os resultados desse nosso trabalho da melhor maneira possível. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós, assim, essa reflexão, essa nossa vivência, né, para essa semana, da gente poder estar refletindo sobre as nossas atividades, quanto amor e quanto gratidão a gente está colocando nas nossas atividades do nosso dia a dia, fugindo um pouco daquela tendência que a gente tem de reclamar, aquela tendência que a gente tem da ansiedade de querer resolver tudo rapidamente, entender e respeitar o tempo, né, que é necessário, que aquele processo precisa levar para o nosso bem, e poder perceber isso, né? Como a gente está reagindo, qual que é a nossa energia, como que está sendo o nosso trabalho? Ele está envolvido em amor, em gratidão, né? Ou ele está com esses sentimentos, digamos assim, que nos levam para lados assim, onde nos levam para o desequilíbrio? É uma reflexão importante que a gente precisa fazer, é uma oportunidade que a gente tem durante essa semana. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, de muito equilíbrio, de muita saúde, e que a gente possa se encontrar, se Deus assim permitir, na semana que vem. Até lá então, que Deus abençoe a todos.